Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live. Então, meus amigos, hoje nós iremos abordar a respeito da Cruz Ankh, os mistérios da Cruz Ankh. O que significa isso? Como nós podemos retirar proveito dessa energia? E isso é concernente à energia criadora. Então, hoje a gente vai fazer um esquenta também, né, do nosso workshop, que será realizado nesse próximo domingo. E no sábado nós teremos uma live especial. Então, há pouco o JP esteve na Tailândia, dia 8/2, em missão especial, onde entrou em contato com a raça nórdica, que ele tem contato desde 2008, já de longa data. Então, aliás, o JP tem contato com esses seres extraterrestres desde pequenino, né, desde que era garoto. Mas o contato direto mesmo, ele tinha contatos psíquicos, mas um contato físico direto foi no Brasil em 2008, lá no estado de Goiás. Um abraço especial para os nossos amigos ali do Planalto Central, que se fazem presentes nessa noite de terça-feira. E eles contaram todo o plano da divulgação. Então, meus amigos, existiam algumas dúvidas ainda, agora elas não existem mais. Então, no próximo sábado, a gente vai juntar as informações do JP. Para quem não sabe, o JP é um militar da ativa da Aliança da Terra, e a Helena conheceu ele pessoalmente, o Michael Sala já mostrou até mesmo as suas credenciais. É claro que foi omitido o seu nome e a sua fotografia, né, por motivos óbvios, mas o JP é um grande insider. E ele está trazendo as informações do que vai suceder. Vejam só, o plano, é claro que é meio por cima, não dá muitos detalhes, até por uma questão de segurança, mas eles falam, ele dá um parecer, dá um vislumbre do que vai suceder nos próximos anos. Então, já para esse ano 2023, 2024, até 2025. E é extraordinário, ok, meus amigos? A gente vai linkar também com outras informações, então é algo extraordinário. Então, se vocês tinham dúvida ainda, com certeza todas as dúvidas serão sanadas no próximo sábado. Então, meus amigos, até 2024, só vou dar uma palhinha para vocês, até 2024, os OVNIs vão ser comuns. Vai ser mais comum do que passarinho voando no céu, tá? Vai ter OVNI para tudo que é lado. Todas as pessoas verão OVNIs todos os dias, nas grandes cidades, a todo momento, a toda hora. E o plano é esse mesmo, para chamar a atenção. E a divulgação vai acontecer. Isso é uma forma de empurrar as nações do mundo para a divulgação e, por conseguinte, as tecnologias. Já existe uma frota de naves prontas para ser entregue aqui para o planeta Terra, para começar o nosso futuro Star Trek e colonizar todo o sistema solar. Não é à toa que o próprio Elon Musk fala, ele sempre bate nessa tecla. Aliás, se você entrar no Twitter dele, ali tem a terraformação, os estágios da terraformação de Marte. A parte da população da Terra também será transferida para Alfa Centauro e para as luas de Júpiter e de Saturno. E a gente vai ter que multiplicar a população. Eles falam de, nossa, a população está muito grande, né? Os trevosos, os senhores do mundo, nós temos que reduzir a população. Não, exatamente o contrário. A população da Terra vai ter que se multiplicar. Cada casal vai ter que ter 8, 10 filhinhos. Né? Pode ficar tranquilo. E você que tem 60 anos, que tem 50 anos, né, 70 anos, vai poder ser mamãe de novamente. Vai ser mamãe pelo menos de 4, 5 filhinhos novamente. Porque a gente precisa povoar não só a Terra, mas o sistema solar. Então, com as tecnologias serão criadas várias colônias diferentes, cada colônia vai abrigar milhões e milhões de pessoas. Então, será realmente extraordinário. Então, aí a população da Terra, a gente está falando de energia criadora, então a gente pode fazer esse vínculo, essa ponte. Então, meus amigos, fiquem tranquilos, que existem as tecnologias que vão rejuvenescer as pessoas. É exatamente isso, Patrícia Martins Ferreira. Eu vou ficar com a aparência de 20 anos. Exatamente, sim, exatamente. Tudo isso será possível. E nos próximos meses, o JP, ele deixou um pouco no ar, na verdade, se será em 2023 ou em 2024. Mas, entre 2023 e 2024, os OVNIs vão aparecer massivamente nos céus de todo o mundo. Já para acostumar as pessoas. As pessoas vão ficar acostumadas, habituadas a visualizarem OVNIs. Então, todas as pessoas do mundo vão visualizar OVNIs nitidamente. E isso vai chamar a atenção das pessoas. E eu vou mostrar para vocês o plano dos escuros. Os escuros não podem mais emplacar uma narrativa de invasão de falsa bandeira. Por quê, meus amigos? Primeiramente, que os extraterrestres da Federação estão monitorando todo o nosso sistema solar. Eles estão vigiando as bases, eles estão vigiando os governos, eles estão vigiando as bases militares, já estão trabalhando e fazendo acordos com os militares do mundo inteiro. Então, aquela notícia da Helena Danã com relação ao acordo, o encontro lá nos Estados Unidos, na base subterrânea, do general Van Herk, 4 estrelas, com Torhan Eridion,
aconteceu em outros países. Então o JP está certificando isso. Aconteceu na Rússia, aconteceu na China, aconteceu em Israel. Pelo menos nós temos 4 países confirmados. Então a federação já fez esses acordos com os militares dos Estados Unidos, Rússia, China e Israel. Ele não mencionou outros nomes, mas também serão feitos acordos com militares de outros países. Esses 4 foram confirmados. Tá ok, meus amigos? Então é impossível eles utilizarem, no caso, a tecnologia, né, que foi denunciada pelo Serge Monast, jornalista canadense da década de 90, 1994, para ser mais preciso, a respeito do projeto Blue Bee. Então o projeto Blue Bee não vai rolar. Entenderam? Não tem como. Simplesmente é impossível. Porque tem 2 fatores. Primeiro fator, a Space Force controla a rede de satélites do mundo inteiro. E que não é controlado pela Space Force, é controlado pelo Elon Musk. Ponto. Segundo ponto, os extraterrestres vão se manifestar. Então vamos imaginar que eles tentassem propagar, tentassem alavancar uma narrativa que os alienígenas são muito malvados pelo mundo. Eles seriam desmascarados de imediato pela própria Federação Galáctica de Mundos. Então a ideia não é essa. A ideia dos escuros é tentar vender a narrativa que os extraterrestres são malvados. O que eles vão fazer é tentar demonizar a Federação Galáctica de Mundos. Falando que a Federação Galáctica de Mundos não presta, que eles são terríveis, que o capitão trabalha com eles, né? Que o capitão também trabalha com eles, por isso eles não prestam. Vão fazer toda essa propaganda. Vocês estão compreendendo, meus amigos? Não, porque a Federação, esses nórdicos, esses seres extraterrestres, eles estão em conluio com o Putin, eles estão em conluio com o capitão, eles estão em conluio com o loirão. Vai ser mais ou menos isso, meus amigos. Entenderam? É exatamente isso. Então a gente tem que defender o planeta Terra porque eles querem conquistar o nosso mundo. Vão criar um monte de mentiras, um monte de historinha para boi dormir. É isso que eles vão tentar fazer. É isso, porque exatamente, só que não vai surtir efeito. Por quê? Porque os olhos vão mostrar, nós somos benevolentes, nós queremos o bem de vocês. E isso vai ficar escancarado para todo mundo. Meus amigos, no próximo ano, 2023, 2024, os OVNIs vão fazer verdadeiros milagres no mundo. Milagres. Não vai ter como alegar, eles são do mal. Por exemplo, dando um exemplo aqui, não estou dizendo exatamente que isso vai acontecer. Para você exercitar a sua imaginação. Vamos supor aqui que, de repente, tem um hospital com pequeninos que sofrem, por exemplo, de uma enfermidade. Por exemplo, de câncer, por exemplo. Aí uma nave desce lá, todo mundo vê, pairando sobre o hospital, e os pequeninos são todos curados. Como que eles vão propagar que os extraterrestres são do mal? Aí fica difícil, né? Pode usar todas as grandes big techs, todas as grandes, os gigantes de notícia do mundo, todos os portais do mundo, que não vai ter como alegar que os extraterrestres são ruins. Porque tá para todo mundo ver, eles estão nos ajudando, eles querem fazer um acordo, eles querem ajudar, cooperar com a humanidade para que nós possamos dar o próximo passo evolutivo, para que possamos progredir. Eles querem nos ensinar. E isso vai ficar escancarado. Não vai ter como alegar, não vai ter como argumentar, não terá como eles tentarem emplacar as suas inverdades, as suas mentiras. Vocês estão entendendo, meus amigos? Então não percam, isso aqui é só uma palhinha da próxima live, tá? Que será no próximo sábado, algo realmente espetacular, sensacional, tá ok, meus amigos? Gratidão pela presença de todos vocês, tá? Eu vou falar um pouquinho das notícias e a gente vai entrar no tema proposto, que é o segredo da cruz Ankh, que era amplamente utilizada no Antigo Egito. Então, no Antigo Egito, todos os grandes faraós, os sarcófagos, eles estavam sempre segurando a cruz Ankh. Ísis, imagens de Ísis do Antigo Egito, sempre utilizando e segurando a cruz Ankh. Afinal de contas, isso é apenas um símbolo, é um amuleto, ou é um instrumento tecnológico? Nessa noite, nós vamos tentar desvendar este mistério. Então é algo que vai além da imaginação, tá ok, meus amigos? Muito bem, decolando nossa espaçonave, eu vou iniciar aqui, meus amigos, com as notícias recentes. Espetacular registro em vídeo de um OVNI no município de Atibaia, São Paulo, Brasil. Meus amigos, eu não tenho vídeo aqui, já não deu tempo, mas eu tenho aqui um print, e só o print já é espetacular. Vejam que é um OVNI, sim, nítido, bem nítido mesmo, dá para ver que é um OVNI discoide em forma de disco, maravilhoso. Aliás, isso aqui é o prelúdio da aparição maciça de OVNIs no mundo inteiro. Então vai ser mais fácil, entenda uma coisa, vai ser mais fácil você observar OVNIs que aviões comerciais. Então quando você olhar no céu, puxa, eu vi um avião comercial, aí que vai ser diferente.
Porque os OVNIs vão ser vistos a todo momento, a todo instante. Em todos os lugares. As pessoas vão ficar o quê? Acostumadas, habituadas a observarem OVNIs. Isso faz parte do processo de divulgação. Ok, meus amigos? Isso vai acontecer ou em meados desse ano ou no início de 2024. O JP e os nórdicos, eles ficaram um tanto assim, ficou um tanto obscuro essa informação, mas que isso vai começar muito provavelmente este ano mesmo. Aqui, meus amigos, grande incêndio em área industrial, desencarna 2 pessoas nos Estados Unidos. E as tragédias dos Estados Unidos virou moda, agora virou algo recorrente. A todo momento acontece uma coisa, desde o dia 3, vários acidentes sucessivos. Eu fico me perguntando, o que passa na cabeça do povo americano? Você tem vários acidentes sucessivos, um atrás do outro, e é claro que isso é natural, né? Imagina, né? A hipótese de ser alguma coisa diferente não passa na cabeça dessas pessoas. Por mais inocente que a pessoa seja, é impossível não cogitar a possibilidade que isso tenha sido feito deliberadamente. Fica difícil. É claro que nós não podemos afirmar, mas é impossível, mediante aos fatos apresentados, você acreditar que isso é uma sucessão de acidentes. É muito azar. Não, puxa vida, como nós temos azar, um atrás do outro. É difícil, né, meus amigos? Assim, vamos ser sinceros. Um incêndio de grandes proporções ocorrido na localidade de Medley, ao sul do estado norte-americano da Flórida, dentro do condado de Miami-Dade, causou ao menos 2 desencarnes e deixou 3 pessoas feridas. O acidente teria resultado na destruição de vários automóveis que estavam nas proximidades, e esses seriam as vítimas fatais. Aparentemente, algumas das vítimas teriam sido encontradas dentro desses automóveis. Também foram atingidos alguns edifícios próximos ao local da explosão, razão pela qual as autoridades locais não descartam um aumento no número de feridos. Meus amigos, isso aqui virou moda. Isso aqui está cada vez mais recorrente. Não é possível uma coisa dessa. Isso é inexplicável. Vamos relembrar. Aqui, olha só. Desde o dia 3 de fevereiro, os Estados Unidos encadearam várias reivindicações graves relacionadas à logística e à indústria. Vamos ver aqui. Ordem cronológica dos acidentes em 3 de fevereiro, leste da Palestina, Ohio. O trem com produtos químicos descarrilha. 6 de fevereiro, incêndio na zona industrial de Chicago, Heights. Dia 12 do 2, incêndio em Doral, no centro de resíduos. Dia 14 de fevereiro, um segundo trem descarrilha, trem descarrilhando para tudo que é lado. Em Esplendora, Texas. 14 de fevereiro, um caminhão com ácido nítrico sofre um acidente fatal no Arizona. Dia 16 de fevereiro, incêndio maciço em um berçário de Kissimmee, Flórida. Dia 20, explosão em uma fundição em Bridgeport, Ohio. E agora mais esse aqui. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Alguém tem que dar uma explicação, alguma autoridade. E a sociedade tem que pressionar o governo, os seus representantes, para que possa dar um basta. Isso tem que ser investigado, no mínimo. Isso é um deboche. Eles estão debochando a cara do cidadão norte-americano. Isso é uma ação circense. Isso é inacreditável. Agora, o mais inacreditável é a inércia do povo americano, mediante uma situação crítica dessa. Porque não é possível. Isso aqui tem que ter o quê? Passeata massiva, pressionando seus representantes para que, no mínimo, haja uma investigação. E que os culpados e os responsáveis sejam punidos, porque não é. Sejam de forma deliberada ou por negligência. Isso não pode ficar assim. Onde vai parar isso? Na destruição dos Estados Unidos? Até acabar com a economia dos Estados Unidos? Será que é isso? Será que não é este o objetivo? Destruir completamente a economia dos Estados Unidos da América? Agora, o que eu fico estarrecido, o que eu não entendo é a inércia do povo norte-americano. Isso é inacreditável. Isso é um tapa na cara da população norte-americana. Ou alguém tem dúvida disso aqui? Espero que não tenha. Vamos para o próximo. Panorama internacional. Putin, em discurso à Assembleia Federal, é impossível vencer a Rússia no campo de batalha. O Putin sempre incisivo, bastante contundente. Ele foi bem categórico aqui. Olha só, é impossível vencer a Aliança da Terra. Em outras palavras, é isso que o Putin está dizendo. Vocês estão entendendo, meus amigos? Ele prometeu salvar o mundo. Ele prometeu salvar o mundo da elite bancária, dos dominadores globais. E está cumprindo isso a contento. Meus amigos, o discurso do Putin hoje foi realmente emblemático. O que ele disse? Ele disse o seguinte: ele acusou, não é o Ocidente, ele acusou a Cabal, de promover coisas terríveis, com pequeninos, que a gente não pode nem proferir aqui, que isso virou comum aqui no Ocidente, a imoralidade, a destruição da sociedade. Ele só falou a verdade. Triste falar, mas é a realidade. Só falou a verdade.
E ele diz, é impossível nos vencer. Entenderam? É um recado aqui para Davos, para os senhores do mundo. É porque os presidentes, respectivos presidentes do Canadá, representantes dos Estados Unidos, da Europa, são meras marionetes. Então o recadinho dado aqui do titio Putin é para os mega especuladores. Esses mesmos, que vivem de especulação financeira. São para esses sujeitos. O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que a Rússia está suspendendo sua participação no Tratado Novo START. Hoje sou forçado a anunciar que a Rússia está suspendendo sua participação no Tratado de Redução de Armas Estratégicas. Obviamente, porque o outro lado está vindo com tudo, ele tem que fazer a mesma coisa, até mesmo para não demonstrar fraqueza. Então isso faz parte das regras do jogo. Repito, não estamos nos retirando do tratado, mas sim suspendendo temporariamente a participação, mediante as circunstâncias. Devemos entender que pretendem países como a França, Reino Unido, como levaremos em conta seus arsenais estratégicos, ou seja, o potencial de ataque combinado da OTAN, afirmou Putin. Então o Putin, meus amigos, ele se reuniu, olha, nos outdoors da Rússia, existe uma vibração impressionante. Eu tive alguns contatos, falaram para mim. Meus amigos, depois que eles queimaram a Torre de Babel simbolicamente, o povo está compelido, unido, sabendo que tem uma missão. Isso é sensacional, meus amigos, é de arrepiar o que está acontecendo na Rússia nesse momento. Aqui, quando eu falo para vocês no início da live que os OVNIs vão ficar cada vez mais comuns, vai ser comum, vai ser banal você ver um OVNI, todos verão OVNIs todos os dias, vai fazer parte do cotidiano das pessoas. Visualizar OVNIs, presta atenção, daqui poucos meses vai fazer parte do cotidiano de todas as pessoas. Então, se você não viu um OVNI ainda, pode ter certeza que você vai ver. E depois, qual é o próximo passo? O contato cara a cara. Amigos, é extraordinário esse plano. Extraordinário. Então, os OVNIs vão ser vistos massivamente. Posteriormente, eles entrarão em contato com as pessoas. Então, muitas pessoas no seu bairro vai ter 3, 4, 5, 6 contatados. Os contatados vão se multiplicar no mundo inteiro. A Aliança da Terra, segundo o JP, já está em contato com os índios da Amazônia, porque eles têm nível de consciência para esse contato. Já está em contato com os índios norte-americanos, da Austrália e de outras partes do mundo. E que o próximo passo seria contatar pessoas individualmente. Então é um plano sensacional. Aqui, OVNI gigantesco aparece ao vivo na TV alemã, enquanto o repórter estava fazendo cobertura de treinamento de helicópteros apagando incêndio no país germânico. Olha só, meus amigos. E é um OVNI grande mesmo. Olha o tamanho disso aqui. No meio da reportagem, estava entrevistando o senhor aqui, treinamento de helicópteros contra incêndios, fazendo uma reportagem, e como que é o procedimento, etc. De repente, atrás ali, do entrevistado, aparece isso aqui. Olha só. Nada discreto, meus amigos? Um OVNI realmente grande, bem grande mesmo, não tem como dizer que é outra coisa, passando diante das câmeras da televisão. Isso vai se tornar cada vez mais corriqueiro, vai fazer parte do cotidiano das pessoas. É algo realmente extraordinário, meus amigos. Aqui tem mais, UFOs Online. Bidê diz que OVNIs não tem nada a ver com a China e Senado dos Estados ainda adverte. As pessoas se preparem e tranquem as portas, porque são muito perigosos. Já estão dando sinais. Lógico que não de maneira oficial, mas já estão indicando que esse será o próximo passo. Eles vão tentar demonizar a Federação Galáctica de Mundos e, infelizmente, tem muita gente que vai comprar essa ideia. Essa altura você já sabe sobre a onda de OVNIs ao redor do mundo. E nós o convidamos a ler as nossas últimas notícias sobre o assunto. Mas ainda não acabou, apenas começou. O presidente dos Estados Unidos, o Biden, falou publicamente sobre a recente onda de objetos voadores não identificados, dizendo que não há evidências de que os últimos 3 objetos aéreos abatidos, preste atenção nesse detalhe, sejam relacionados à operação de vigilância de uma nação estrangeira. Então não tem nada a ver com a China ou qualquer outro país do mundo. Só que também não é extraterrestre. Aí fica difícil, Fica bem complicado. Afinal de contas, qual a origem desse objeto? É claro que o Biden está tentando acabar com a polêmica, mas suas declarações diferem de suas ações, já que o novo grupo de interagências foi criado para definir uma estratégia para avançar e como lidar com os OVNIs. Embora o presidente tenha enfatizado na quinta-feira que não hesitará em abater objetos aéreos que representem uma ameaça. Não se engane, enfatizou o Biden. Se algum item apresentar uma ameaça à segurança do povo americano, eu o removerei. Dando uma de machão aqui, Que coisa. As pessoas devem se preparar. Olha só. A administração Biden tem informado aos membros do Congresso sobre OVNIs e membros de ambos os partidos exigiram transparência e respostas convincentes
Até mesmo um senador de Louisiana aconselha os cidadãos a trancar as portas. Imagine vocês, tem um senador de Louisiana falando, tranquem as portas, porque a coisa vai apertar. A gente vai ver OVNI para tudo que é lado. Após o informante confidencial para os legisladores sobre os objetos não identificados, derrubados no final de semana passada. Abre aspas. Está claro para mim que este não é um fenômeno recente, disse Kennedy aos repórteres, o senador, acrescentando isso vem acontecendo desde pelo menos de 2017. Concluindo seus comentários à mídia reunida, Kennedy acrescentou, fechem as portas essa noite. 10 dias atrás, fomos levados a acreditar que nossos céus estão limpos, mas agora temos objetos não identificados e balões espiões chineses chovendo sobre os nossas cabeças como confetes. Que coisa, né? E tem um vídeo polêmico também, que foi tido como fake, outros dizem que não, eu não coloquei aqui porque não existe, meus amigos, é muito incerto. Não vou colocar aqui, mas um vídeo bastante polêmico, onde o BD estaria alertando os Estados Unidos que esses seres, esses objetos são de origem extraterrestre e que fiquem preparados porque eles são muito perigosos. Eu acho, meus amigos, que se esse vídeo é fake ou não, isso é uma preparação, é um teste psicológico para tentar analisar a reação das pessoas. Eles querem isso. Será que as pessoas vão ficar com medo? Será que elas vão se apavorar? Porque foi postado no Twitter, algumas pessoas alegaram que era fake, tem alguns especialistas dizendo que é fake, mas, no entanto, nenhuma agência de notícia oficial negou, até agora. Então ficou bastante vago mesmo. Eu acredito particularmente que isso é uma preparação psicológica, para testar a reação das pessoas, é um mecanismo psicológico. Tá aqui, seria esse vídeo aqui, tá, meus amigos? Bem legal. Aqui, meus amigos, 17/2/2023, sopé do condado de Fresno, Califórnia, Estados Unidos. Eu nunca vi, eu já vi arco-íris, mas arco-íris no chão, assim, é a primeira vez. Você não vê todos os dias, com certeza. Uma imagem, no mínimo, espetacular, que chama bastante a atenção. Meus amigos, assim, bem no solo, dessa forma aqui, nem dá para você categorizar isso de arco-íris, não dá para chamar. Lembra um arco-íris, mas por certo é outra coisa. Porque no chão, assim, porque para ser arco-íris tem que ter um arco, Aqui não tem arco nenhum. É uma energia, algo parece até um portal, lembra bastante um portal, realmente espetacular. Agora, meus amigos, prestem bastante atenção nisso aqui. A União Soviética descobriu o alienígena do lago Baikal, o mais profundo do mundo. Pergunta, aqui está o Nick Pop, ele era ex-membro do MI6, da inteligência britânica. Está aqui a foto dele, para vocês que não conhecem. Hoje ele é um insider investigador de OVNIs, o Nick Pop. Ele foi um dos primeiros a denunciar isso aqui. Em 1982, presta atenção nessa história. Durante um exercício de treinamento lá na Rússia, no lago Baikal, os mergulhadores encontraram, que são conhecidos esses mergulhadores como homens rãs, encontraram um estranho grupo de nadadores subaquáticos. Humanoides aquáticos eram enormes, com mais de 3 metros de altura. E apesar de nadar em águas geladas, vestindo nada além de ternos que eu falo é um traje, um super traje, um traje bem coladinho no corpo e um capacete, nada mais. Um ternos de prata, prateados, apertados, obviamente, como todos esses terrestres utilizam. Embora os seres foram vistos a uma profundidade de mais de 45 metros de profundidade, nenhum deles tinha algo como uma equipe de mergulho. Não tinham oxigênio, não tinham nada, só um capacete e esse super traje. Eles tinham apenas capacetes em forma de esfera que escondem as suas cabeças. Características de homens, Eles não são seres assim, bem, tipo humano mesmo, Muito bem. Abre aspas. Apesar da ilustração aqui. Eles receberam uma ordem para capturar o Intideir, que é o meio menino, meio tubarão do folclore russo. Claro, que deram o nome, fizeram uma alusão aqui ao folclore russo. Então o comandante falou, captura uma dessas espécies para a gente trazer na superfície para ser estudada. Mas foram imediatamente levados para a praia, como sinais de descompressão. Então eles estavam a 45 metros, de uma só vez eles subiram. E isso arrebenta com o organismo. Quem é mergulhador sabe muito bem do que eu estou falando. E a subida tem que ser feita aos poucos, o corpo tem que se adaptar, porque senão arrebenta com você. Abre aspas. Eles tinham 2 dispositivos de descompressão, mas um estava quebrado. Todas as 7 pessoas não puderam ser colocadas dentro desse mecanismo de descompressão, e então eles colocaram apenas 4 delas. E naqueles 3 pessoas que não foram colocadas positivo, simplesmente desencarnaram na praia. Agora é o seguinte, alguém pode tentar culpar esses seres. Eles estavam tentando sequestrar, em outras palavras, um dos seus amigos. Então eles estavam se defendendo, meus amigos? E vejam só, eles simplesmente expulsaram eles dali. Aqui vocês não vão pegar meu amigo, não.
Tivanenko comparou as descrições a petroglifos antigos, visto por alguns como sendo alienígenas visitando a Terra. Tenho centenas de desenhos como esse, Filhos do Céu, disse ele à NTV. Olha só, meus amigos, próximo a essa região existem esses desenhos, que seria uma alusão a estes seres que vivem no Lago Baikal. Então existe uma cidade intraterrena, um povo, uma civilização inteira nessa região da Rússia. Eles estão unidos pelo fato de todos serem altos, vestidos de terno, todos com capacetes na cabeça, e existem mecanismos usados pelos astronautas hoje que também utilizam, que se assemelha, lembra um pouquinho, né? Tem mais, meus amigos. Desde os tempos antigos, o vasto lago Baikal é conhecido, é bom salientar aqui, que é um dos lagos mais profundos, é uma das maiores reservas de água doce do mundo. Tá? É conhecida como profundamente misteriosa. Mas nos últimos anos da era soviética, e desde então, tem sido o local de uma série de supostos avistamentos de OVNIs, saindo e entrando no lago Baikal. As versões de atividades terrestres no Baikal, cercado por montanhas e contendo 1/5 da água doce congelada do mundo, relacionam-se a supostos alienígenas vistos por mergulhadores. Essas aparições já aconteceram inúmeras vezes por mergulhadores, militares e suas profundezas e grandes espaçonaves. Espaçonaves. Debaixo d'água, exatamente isso que você está ouvindo. E também pairando sobre as extensões cinzentas e sombrias. É bom lembrar aqui, meus amigos, que os OVNIs, inclusive o próprio TR-3B, eles podem voar no espaço aéreo, podem também servir como submarinos e, ao mesmo tempo, como naves interplanetárias. Podem também atuar no espaço. O Lago Baikal é o maior foco de OVNIs na Rússia. O Lago Russo são povoados por uma raça de humanoides gigantes subaquáticos. Humanoides gigantes. Isso mesmo. Esses eventos têm ocorrido há milhares de anos. Então existem relatos que já remontam a milhares de anos atrás da existência dessa raça de gigantes que vivem debaixo da água, lá no Lago Baikal. A nossa história começa em 1930, quando um investigador russo paranormal chamado de Ilya Grabovski estava explorando acontecimentos estranhos ao redor do lago Issyk-Kul. Tá? Issyk-Kul. É bem difícil aqui, né? Um nome meio complicado, em russo ainda. E esse lago aqui, meus amigos, é praticamente na mesma região, tá? É na mesma região do Lago Baikal, tá? Muito próximo. Praticamente é o mesmo lugar, tá? Um corpo de água grande localizado nas montanhas do norte de Tian Shan. Issyk-Kul, uma referência ao fato de que o lago não congela, apesar de estar rodeado por montanhas geladas. Um lago quente. Lendas, no entanto. Grabovski, o investigador paranormal, eu tenho ouvido falar sobre cavernas escondidas na área. Portanto, contou um local que inadvertidamente tropeçou. Na primeira, o homem estava relutante para descrever sua experiência, mas o investigador paranormal finalmente convenceu a passar seus conhecimentos. Ele disse, no caso esse informante, a Grabovski, o caso o investigador russo, que ele e seus amigos estavam pescando na costa noroeste do lago quando viram uma caverna. Era inacessível, então eles decidiram voltar no dia seguinte com cordas, lanternas e bicos. No dia seguinte, os homens começaram a explorar a caverna e fizeram uma descoberta surpreendente. No seu setor mais interno, mais profundo, eles descobriram 3 esqueletos humanos, com mais de 3 metros de altura. Incrível! Em torno de seus pescoços, cada esqueleto tinha um amuleto de prata na forma de homens descrito como morcegos, né? Sim, como símbolo de morcegos. Um aspecto interessante, parece que é o Batman, né? De repente, eles, uma coisa assim. Um aspecto interessante, como tem havido vários relatos que descrevem UFOs dessa forma particular, não só na Rússia, mas também no resto do mundo. Ainda mais intrigante é uma lenda local do Kirguistão, que se refere a uma cidade enterrada no fundo do lago, Issyk-Kul. O último governante da antiga cidade, que vivia ali, tinha sido o rei Osuones, um rei gigante dessa cidade submersa no Lago Baikal, que era na mesma região. Um gigante com orelhas longas. A lenda também menciona que Osuones foi capaz de voar entre os picos das montanhas. Sensacional esta informação, meus amigos. E a gente sabe também que, segundo o JP, existe uma civilização subaquática próximo do Triângulo das Bermudas, que tem características de homens pálidos, entre 2 metros de altura, e com características orientais. Eu já demonstrei isso para vocês. O mais incrível é que, coincidentemente, teve um terremoto 5.9 agora, exatamente aonde está esta base alienígena. Registrado nas águas do Lago Baikal, na Rússia, na madrugada de quinta-feira. Isso não é coincidência, tá, meus amigos? Vamos pro próximo aqui. Terremoto de magnitude 5.9 é registrado no Lago Baikal, na Sibéria. Um terremoto de magnitude 5.9 foi registrado no Lago Baikal, na Sibéria, na Rússia, informou o sede da Irkutsk, do Ministério para Situações de Emergência russa, nessa sexta-feira, dia 14.
ainda à noite de quinta-feira, dia 13, no Brasil. Meus amigos, nós tivemos um terremoto ali que é próximo do Monte Hermon. A gente sabe que está tendo uma batalha do Monte Hermon. E agora aqui, numa estação que existem amplas evidências que existe uma civilização subaquática, né? Intraoceânica, como queiro. Agora vamos comparar aqui com a informação do JP, recente. Tá? O JP que é um militar da ativa. Ele não está aposentado, ele é da ativa. Ele é o informante das operações da Aliança da Terra. Abre aspas. Existe um confronto na superfície e um confronto no subsolo. Repetindo, existe um confronto na superfície e um confronto no subsolo, que seria a causa dos abalos sísmicos. Os nórdicos não deram muitos detalhes. Os nórdicos são os extraterrestres que estão em contato com a Aliança da Terra, tá? Os pleiadianos, tá, meus amigos? E do comando Ashtar. Mas contaram que estão tendo contatos com civilizações intraterrenas. Estão entrando em contato, tentando ajudar. Eles estão tentando contatar, entendeu, meus amigos? Estão entrando em contato com civilizações intraterrenas que nunca entraram em contato com ninguém. Estão completamente isoladas. Totalmente isoladas, civilizações. E algumas estão vendo isso como um ato de guerra. Está tendo muito mal entendido. E elas estão entrando em confronto. Entendeu? Então, estão tentando acalmar os nervos ali. Está tendo muitas tensões no mundo intraterreno, segundo o JP. As quais nunca tiveram contato com alguém antes, sempre estiveram isoladas. E alguns estão agindo de forma agressiva, porque existe muito mal entendido. Tá? JP. Atualização de JP militar da ativa da Aliança da Terra. Então são vários fatores diferentes, meus amigos. Um dos fatores é com relação ao tumulto, e esse mal entendido dos povos intraterrenos. Também existem alguns brinquedinhos, interesses da superfície. É um combo de fatores diferentes, tá ok? Muito bem. Aqui, meus amigos, eu vou compartilhar uma história extraordinária com vocês. Fenômenos naturais, notícias. Aqui um garotinho, aqui está a foto dele para vocês, sobrevivente da tragédia da Turquia, do abalo sísmico que ceifou a vida de milhares de pessoas. Isso aqui é uma história realmente extraordinária que eu faço questão de compartilhar com vocês. Conta o garotinho que um homem branco o alimentou, por isso que ele conseguiu sobreviver. Um homem branco o alimentou, vestido de branco, e algo assombroso. Relata um ninho, um garotinho, que sobreviveu ao terremoto. O pequenino de 5 anos, que permaneceu sepultado durante quase 4 dias nos escombros, no que aconteceu na tragédia da Turquia, afirma que foi alimentado por uma pessoa de branco, que logo se desaparecia. Então ele aparecia e desaparecia, do nada. E assim ele conseguiu sobreviver. O ninho permaneceu, o pequenino permaneceu sepultado, ali, soterrado no caso, 112 horas nos escombros, e sobreviveu milagrosamente. Quando perguntado como havia sobrevivido sem passar fome, o pequenino assegurou que uma pessoa vestida de branco vinha até ele regularmente e o alimentava, dando água e comida, e depois desaparecia. Realmente uma história fantástica. Com certeza esse pequenino tem uma missão especial para realizar nesse mundo. Por isso ele foi poupado, ele foi cuidado por seres extraterrestres. Realmente extraordinário, meus amigos, o que está acontecendo. Conhece a lenda do Utsurubu-ne? Eu acho que eu vou pular essa notícia aqui, eu vou deixar para o próximo sábado, porque senão a live vai ficar muito extensa, tá, meus amigos? Eu vou fazer uma associação, vou falar da Arca do Japão. Isso aqui é atualização, existe uma arca no Japão. Um abraço especial para os nossos amigos japoneses, descendentes japoneses, que estão aqui prestigiando as nossas lives. Logo, logo a gente vai falar, lá no Monte... aqui tem lá, vai ser bem legal isso aqui, bem interessante, tá? No Monte Fuji tem uma arca. Aí o Giancarlo já sabia disso há muito tempo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá aqui, ó. A arca dentro do Monte Fuji. Ok, meus amigos? Vou deixar isso para uma próxima live, senão vai ficar muito extenso. Anki ou cruz egípcia é a origem do eletromagnetismo no Antigo Egito? Será que a cruz Anki não é simplesmente um mero símbolo, mas também um equipamento tecnológico amplamente utilizado pelos antigos egípcios? Será que existem fatos que corroboram com esta afirmação? Vamos ver agora. Aqui, meus amigos, nós temos a invenção do Nikola Tesla, o Electric Oscilador. Olha que interessante. E aqui está a cruz egípcia Anki, realmente bastante semelhante. É muito semelhante mesmo. Olha aqui, invenção do Tesla e a cruz Anki. Parece mesmo se tratar de um equipamento tecnológico. Embora a comumente chamada de cruz egípcia ou Anki é um amuleto que representa a vida eterna.
símbolo fálico, que representa a vida eterna, frequentemente usado por rainhas, reis africanos da antiga Kemet, para afastar espíritos malignos e garantir boa saúde. Então eles utilizavam isso para afastar entidades negativas, porque representa a união sagrada. Olha que coisa sensacional. A melhor forma de você repelir seres negativos e energia negativa é com uma boa relação. Se você tem uma boa relação com a sua parceira ou com o seu parceiro, principalmente com relação à sua intimidade, é o melhor mecanismo que existe para você afastar tudo que é entidade negativa, energia negativa, nada chega perto de você. Por isso o símbolo Ankh, porque o símbolo é o símbolo da união sagrada desde a remota antiguidade. Nikola Tesla descobriu que quando ele conecta uma bobina de alta frequência a si mesmo, consegue produzir uma descarga de corona de seu corpo. Tesla escreve o seguinte para escrever uma das suas potentes osciladores de Tesla. Interessante, meus amigos, que a força vital que está no ser humano move todas as coisas. A força vital está em tudo. E a força vital surge do Sol central do universo. A força vital tem o princípio, a polaridade feminina e masculina que cria todas as coisas. E nós, seres humanos, somos providos dessa mesma energia universal. Isso que é importante vocês entenderem. Aqui, mais informações. Esses osciladores destinam-se expressamente a operar em circuitos de iluminação contínuos e alternados e gerar oscilações ocorrentes de qualquer frequência, volume e tensão dentro dos limites mais amplos de amortecimento e não amortecimento. São compactos por si só. Não requerem atenção por longos períodos de tempo e seu uso é muito conveniente e útil para diversos fins, como radiotelegrafia, telefonia, convenção de energia elétrica, formação de compostos químicos por fusão e combinação de síntese de gases, produção de ozônio, iluminação, soldagem, saneamento, esterilização hospitalar e doméstica e inúmeras outras aplicações em laboratórios científicos e instituições industriais. Embora esse transformador não tenha sido descrito antes, os princípios gerais subjacentes a eles foram totalmente estabelecidos em meus artigos e patentes publicados, mais particularmente os de 22 de setembro de 1896, palavras aqui do Nikola Tesla. Ele acreditava que esse dispositivo, vamos voltar aqui, o elétrico oscilador, seria utilizado para diversas finalidades diferentes. Sensacional isso, né, meus amigos? O símbolo da vida eterna cruz do Egito, ou Ankh, é uma metáfora da energia limpa. Ele está aqui, ele está fazendo uma alusão à energia livre, meus amigos. O Tesla estava criando um dispositivo que consegue captar a energia taquiônica, ou seja, o vril. Hans Kohler, nesse livro aqui. Hans Kohler. Esse livro aqui que eu ganhei, Sociedades Secretas do Século XX. O autor é Jan Van Helsing. Ok? Esse livro aqui. Maravilhoso. Fala que Hans Kohler, o alemão, ele criou também um dispositivo semelhante. E conseguia armazenar a energia ou a força vital do universo e das próprias pessoas. Olha que impressionante. E assim ele poderia usar como combustível de espaçonaves antigravidade, porque a ambição da sociedade vril e da sociedade alemã não tinha limites. E é bom salientar aqui, meus amigos, que essa tecnologia é a base da tecnologia dos extraterrestres. Por isso que os extraterrestres dão tanta importância à sexualidade. Olha só que interessante. Principalmente do tipo humano. Eles dão muita importância. Aliás, o maior passatempo dos pleiadianos, tá? Isso tem ampla informação, é a própria sexualidade. Eles gostam bastante, tá? Gostam muito. Tesla era um alienígena de Vênus, diz o documentário classificado do FBI. Tá? Em um documento classificado do FBI titulado Interplanetárias Sessões New Lester, Boletim de Sessões Interplanetárias em português, e datado de 14 de junho de 1957, há um parágrafo que afirma de forma bastante bizarra que Tesla veio do planeta Vênus. E quem é proveniente, quem tem origem no planeta Vênus? O valiante Thor, 1957, que se encontrou com Eisenhower, amplamente documentado no livro do Frank Strangers, Um Estranho no Pentágono. O sobrinho do almirante Byrd também confirma essa história, e mais uma secretária do Estado, que eu não lembro o nome dela. Agora não vou me recordar. Então nós temos 3 testemunhas independentes. Pessoas do espaço visitaram o engenheiro de Tesla muitas vezes. Então ele era assessorado por sua família galáctica pessoalmente. Nós somos assessorados, mas de forma através da projeção da consciência, né? Através de desdobramento. Mas Tesla não. Tesla ele era agraciado com a presença da sua família galáctica cara a cara. E disseram que Tesla era um venusiano, trazido a esse planeta como um bebê em 1856 e deixado com o senhor e a senhora Tesla, em uma província montanhosa remota onde é hoje a Iugoslávia. Esta aparente revelação foi supostamente recebida por alguém chamada Margaret Storm,
Aqui o testemunho da Margaret Stone, que trabalhava com Tesla, que de acordo com o arquivo havia sido designada para trabalhar com as pessoas do espaço. Ela foi descarregada a escrever um livro sobre a vida de Tesla e recebeu informações sobre ele através de um dispositivo que ele desenvolveu em 1938 para facilitar a comunicação interplanetária. Então, além de desenvolver todas essas tecnologias que têm origem, sim, alienígena, porque o próprio Tesla era alienígena, segundo documentos classificados do próprio FBI, tá ok, meus amigos? Tesla também tinha comunicação regular com esses seres, porque segundo ela, em 1938, Tesla desenvolveu um equipamento para se comunicar diretamente, ou seja, um celular ou um telefone, como queira, onde você pode ligar para os pleiadianos, para os venusianos. Seria exatamente isso. Espetacular. Como símbolo, voltando aqui para a Cruz Anki novamente, como símbolo da fertilidade, o laço representa, o laço aqui, né? Vamos colocar aqui para vocês bem de pertinho, aqui a Cruz Anki. A Cruz Anki era muito usada nos anos 60 pelo movimento hippie, né? Bem legal isso aqui. Muito bom. Aqui. O laço representa o órgão feminino, representa, no caso, o órgão feminino, e a linha abaixo representa o órgão reprodutor masculino. Então nós temos aqui, esse seria o órgão reprodutor, a representação embaixo, o órgão reprodutor masculino, e em cima o órgão reprodutor feminino. Olha só que interessante, a união do masculino com o feminino. É um símbolo fálico. Incrível, não? Interessante que o órgão feminino fica em cima do órgão masculino. Por quê? Porque energeticamente a mulher, ela é dominante. E o homem é passivo. Agora, biologicamente, é exatamente o contrário. O homem que é dominante e a mulher que é o elemento passivo. E o que representa a cruz? A cruz representa que a união sagrada é uma forma de você expandir a consciência e ativar a sua glândula pineal. E ter contato com a sua família galáctica. E com seus fractais de alma. Tudo isso. Tudo isso. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. É o órgão masculino, e isso certamente também reflete a criação de uma nova vida, para não ser mal interpretado. A cruz de Ansata, ou Anki, que é a mesma coisa, tá, meus amigos? Simboliza o homem e a mulher em perfeita união. Ao unir o homem e a mulher em perfeita harmonia, uma nova vida criada. Com isso, entende-se que os braços estendidos representam as crianças criadas a partir da unificação do homem e da mulher. Cruz Ansata, ou Anki. É bom entender uma coisa, a maioria das mazelas da humanidade, tá, meus amigos? O próprio livro Tote e as Placas Esmeralda, que a Eliette está lendo bem recentemente, fala que nós temos que resolver o nosso caos interno. Então, programação mental, às vezes as coisas não vão bem para você, por quê? Porque você está em caos interno, tá? Por exemplo, problemas de saúde, problemas financeiros, tudo isso é proveniente do caos interno. Quando você equilibra, você vai procurar no caos, e dentro do caos você vai achar as respostas. Você vai o quê? Você vai harmonizar o caos. E para você harmonizar o caos, equilibrar o caos, você tem que conhecer o caos. Conhecer a sua programação mental. Isso até mesmo de outras vidas. Tentar interpretar isso e equilibrar isso é a resposta para que a pessoa tenha abundância, para que a pessoa consiga alcançar os seus objetivos. Importante entender que a maioria do caos é quando a pessoa está em desequilíbrio com o masculino ou com o feminino. Entenda o seguinte, meus amigos, se você é mulher, você tem que estar em equilíbrio com o masculino. Então, se você é mulher e odeia o homem, ou acha que todo homem é igual, que não existe homem bom, você está em desequilíbrio. Entenda isso. O equilíbrio está em você reconhecer e amar o masculino. Entender que o masculino é importante para a humanidade. Você está entendendo? É importante para a sua própria harmonia. E o homem é a mesma coisa. Tem homem também que acha que todas as mulheres são iguais, que mulher é interesseira, e toda aquela história. E também tem que harmonizar isso, tem que aprender a amar a mulher por ser mulher. Olha que interessante, amar a mulher por ser mulher. E a mulher tem que aprender a amar e admirar o homem por ser homem. Este é o grande segredo. E por isso que tem pessoas que não ficam sozinhas, porque não aprenderam a amar e respeitar e admirar o masculino. Quando você começa a admirar, respeitar o masculino, você vai atrair automaticamente a sua alma companheira. Este é o grande segredo. As pessoas falam, eu só traio o homem que não presta, porque está em desequilíbrio. A cruz egípcia também é mostrada em forma de hieróglifa, em muitas inscrições reais para mostrar a bênção da vida eterna. Por isso, Anki às vezes chamado de chave da vida. E lembra bastante uma chave mesmo. É uma chave para virar a cabeça, para que as coisas possam funcionar, para que as coisas possam se realizar na sua vida. Também é representada a sabedoria e o discernimento no mais alto nível. É o símbolo do quê? Da fertilidade. Olha que interessante. A alça oval que compõe Anki sugere um cordão entrelaçado com duas pontas opostas, que significam os princípios feminino e masculino, fundamentais para a criação da vida. Quando a gente fala da criação da vida, meus amigos, da criação energética,
é da criação, de cocriar a vida e de outras realidades, você mudar a sua realidade e até mesmo alterar o destino, o seu destino e o destino da humanidade. Então é algo muito mais abrangente. Em outras interpretações, representa a união entre a divindade Osíris e Ísis, através da união sagrada. Este aqui seria o símbolo de Ísis, eu até mostrei para vocês que a gente tem uma estátua, né, gente, da Ísis. A Ísis representa a Lira, a união sagrada, a grande sacerdotisa. A deusa Hathor, mãe de todos, com o símbolo de Lira. Ísis e Hathor são tidas como deusas do amor, provavelmente com a mesma origem. Por quê, meus amigos? Porque Ísis é chamada de mãe de todos, ou Hathor. Por quê? Porque de Lira que surgiu o tipo humano na nossa galáxia local. Então o tipo humano na nossa galáxia local surgiu de Lira. E Ísis carrega o símbolo de Lira, a coroa. A coroa na sua cabeça é o símbolo de Lira. Por isso que ela é tida como mãe do tipo humano no universo, ou mãe de todos. Olha que interessante isso. Apesar que o tipo humano que surgiu na Terra teve outros componentes genéticos de outras raças fora do nossa galáxia local. Eu falo do nosso sistema solar. Fora da nossa galáxia local, que se trata dos semeadores. Mas, no entanto, nós temos esse vínculo, sim, com Lira. Aliás, todos os seres com características humanas do universo têm um vínculo, um elo com Lira. Por isso que Ísis, simbolicamente, é mãe de todos. Compreenderam, meus amigos? Isso é uma grande verdade. As sacerdotisas sagradas existiram em várias culturas, desde a Grécia Antiga ao Templo de Afrodite. O Templo de Afrodite. Essas sacerdotisas têm origens nas sacerdotisas da Atlântida. Então, lá no tempo da Atlântida existiam as sacerdotisas sagradas. Tanto no tempo, na Lemúria, quanto na Atlântida. É bom salientar aqui que a Jane Sullivan, ela conta que a Lemúria decaiu por causa do feminismo. Então era uma sociedade extremamente, com o tempo, não que ela sempre foi assim, mas com o tempo ela se tornou uma sociedade feminista e ela sucumbiu. E os Atlantes se tornaram uma sociedade machista e também sucumbiram da mesma forma. Entendo, meus amigos, que o machismo e o feminismo são duas pragas. Que foi responsável, são dois grandes problemas. Responsável pela queda da Atlântida, o machismo, que era uma sociedade patriarcal e as mulheres eram subservientes, não tinham direito a coisa nenhuma. Na Lemúria, próximo ao seu apocalipse, quando ela sucumbiu, a Lemúria também era extremamente, foi para o lado oposto, foi para o outro extremo. Era uma sociedade extremamente feminista. Então, só mulher que prestava, homem não prestava, homem já era, né, Lete? Já nascia com o mal em si, porque já era mau caráter, porque não presta, era um cidadão de segunda classe. Então, os homens na Lemúria eram cidadãos de segunda classe. E as mulheres eram as rainhas, as princesas, e os homens tinham que servir as mulheres. Olha só que duas sociedades terríveis, totalmente um avesso da outra. Só que cada um foi para um extremo. Essa seria a causa da destruição da Atlântida e da Lemúria. Esse dado é bastante interessante. É bastante interessante mesmo, meus amigos. O que está acontecendo na nossa sociedade é o seguinte. No século XVIII, século XIX, nós tínhamos uma sociedade patriarcal, machista, horrível, onde suprimia as mulheres. Era proibido, inclusive, as mulheres terem orgasmo. Isso é terrível. Isso é escuro. Isso é do mal. Só que, a partir do século XX, a coisa começou a se equilibrar, estava indo muito bem, e escambou para o feminismo. Já foi para o outro extremo. Quantas mulheres falam, o homem é uma sub-raça, homem não presta, porque homem é traidor, até alegando coisas mais terríveis, E todo homem, quando a gente já viu até um tempo atrás, é um estuprador em potencial, coisa absurda, esse tipo de coisa. É como se o homem tivesse, a mulher já é mais boazinha e tem um caráter mais idôneo naturalmente, e o homem já tem uma inclinação pro crime. Eles falam isso, é isso que as feministas falam. Já vai pro outro extremo. Então, uma sociedade ideal é o equilíbrio. Homens e mulheres são importantes. Quando você entende a união sagrada, você entende que o homem é importante, é fundamental, indispensável. Mulher, entenda o seguinte. Eu não estou pedindo para você, tem mulher que fala assim, mas eu não odeio os homens. Mas você não tem que, além do odiar, você tem que admirar o masculino. Então, toda mulher tem que aprender a admirar o masculino. Entender que o masculino é importante. Entenderam? E todo homem tem que entender que o princípio feminino é maravilhoso, e tem que ser admirado e respeitado, vice-versa. Esse sentimento tem que ser recíproco. É assim que pensam uma sociedade extraterrestre evoluída. É assim que eles procedem. Vocês estão entendendo, meus amigos? Quer comentar alguma coisa a respeito disso, gente? Deixa eu dar continuidade, então. Muito bem. O nome da rainha Ashtar da Atlântida era entendido nos tempos... Olha, falando da rainha Ashtar da Atlântida, conta, meus amigos, conta que a rainha Ashtar, quando ela se unia com o rei, diz que o reino ficava em harmonia, tinha união sagrada, tinha paz, tinha abundância, tudo funcionava muito bem. Quando tinha desarmonia entre os casais, todo o país entrava num caos absoluto. Tá, meus amigos? É verdade.
Meus amigos, o segredo da abundância, da paz, da tranquilidade é você estar em harmonia com o seu parceiro e com a sua parceira. Procure admirar o masculino. Quando você admira o masculino, você consegue admirar o seu parceiro a despeito dos defeitos que ele tem e vice-versa. Esse é o grande segredo. Não é porque um homem te tratou mal que você vai odiar o feminino, porque você ama o masculino, não uma pessoa. Você não tira isso para uma pessoa isolada. Isso é um conceito, é um princípio. Entenderam a diferença agora? O nome da rainha Ashtar da Atlântida era entendido nos tempos dos sacerdotes em diferentes línguas e culturas, como Instar e Inanna. E falando do retorno de Inanna, né, tem um livro, né, Lete? O retorno de Inanna, só que aqui é outra Inanna. Aqui no caso, Inanna deusa. O retorno de Inanna fala que os extraterrestres, é outra fonte que fala que a união sagrada é fundamental para uma sociedade que pretende expandir a consciência de quarta e de quinta densidade. Tá? Então você tem o Retorno de Inanna, não sei se vocês já viram esse livro, um livro fantástico. Tem o da Bárbara Maciac, com que mesmo sempre esqueço o nome. O Único Planeta da Escolha. Nós temos a referência também do livro da Helena Danã. Então são várias, o livro também do Preston Nichols, são várias referências diferentes. Isis, Nate, Astarte, Asherah, Vênus, Afrodite, Atena, Palas, Indum e Sigrum. Tá? Todas elas, é bom compreender aqui, meus amigos, que são alusões à rainha Ashtar, da Atlântida. Olha que interessante. Elas têm uma relação. E não é menos importante Maria Madalena, também. Quando se fala sobre seres puros, eternos, inicialmente isso faz referência às almas que uma vez decidiram seguir o caminho do feminino divino para sempre, em corpos criados especialmente para eles na Terra, para servir a Hathor. Lembra? A Isis. Isis Hathor, que é a mãe de todos. A superconsciência de Isis, que tem origem em Lyra, a mesma origem da raça humana na nossa galáxia, sendo conhecida como mãe de todos. É interessante, meus amigos, porque quem semeou a vida humana, o tipo humano no nosso sistema solar, foi Isis, ou Hathor, que é um ser extraterrestre, ou uma ser extraterrestre, com gênero feminino. Foi ela que semeou a raça humana na nossa galáxia local. Incrível! A mesma origem da raça humana na nossa galáxia, sendo conhecida como mãe de todos. Essas mulheres que eram vasos fractais, olha que interessante, vasos fractais, no qual Isis se manifestava na Terra. Isso é ser uma sacerdotisa. O que é uma sacerdotisa? É uma mulher onde Isis se manifesta na Terra. Em seus corpos físicos eram sacerdotisas conhecidas como Irmãs do Fogo Eterno na Antiguidade. Krishna era azul. Olha que interessante. As sacerdotisas, porque os Atlantes originais, eles tinham essa característica de pele azul. E os lirianos, é bom salientar aqui, a própria Helena confirma, tem pele azul, gente. Olha que interessante. Os humanos originais, olha que interessante, na nossa galáxia, tem pele azul. Krishna era azul. Existiam várias deidades hindus azuis. A rainha Antônia, nos textos antigos, era a rainha da Atlântida. E mais tarde foi retratada como Atena na Grécia Antiga, que é a mesma rainha. Ela também era azul. Então, a Atena original tinha pele azul. O povo azul é quem trouxe o fator RH negativo para o nosso planeta, juntamente com uma raça de extraterrestres azuis, marcianos de outras partes do universo. Os celtas antigos mencionam um povo azul. Olha que interessante. Os celtas antigos, ou seja, uma alusão aos Atlantes, como um tipo sanguíneo diferente, que foi repassado aos humanos através de relacionamentos sexuais entre as espécies. Ou seja, os descendentes dos Atlantes entraram, brincaram, tiveram filhinhos com outros humanos que tinham uma outra origem. Entenderam? O RH negativo é a evidência dessa mixigenação em tempos imemoráveis. Aqui está Dakini azul, que também é uma deusa tântrica, ou seja, de origem sexual. Ou seja, uma sacerdotisa. Interessante. Aqui eu achei uma Dakini bonitinha, porque os hindus são muito esparafatosos, né, gente? E aqui a Dakini tá bem, é assim, fazer o quê? É desse jeito aqui que ela é retratada. Muito bem. Pode fazer um comentário, deixa eu dar uma pausa aqui e colocar a Ariete na tela. Muito bem, pode falar, Ariete. Sobre a Dakini, que o Denis colocou, a Dakini é a mesma Atena. Conforme a cultura, elas vão mudando, né? A Dakini, Atena, e tem mais um nome, além dela, mais Afrodite. Elas são todas as mesmas, né? É que por conta da cultura eles mudaram o nome. O símbolo Ankh, às vezes referido como a chave da vida ou chave do Nilo, é representativo da vida eterna do Egito Antigo, criado pelos africanos há muito tempo. Ankh é considerado o primeiro original cruzamento. O Ankh é frequentemente mostrado nas mãos de importantes figuras egípcias, como faraós e reis, preservando sua imortalidade. Além disso, o Ankh é comumente representado em templos e nas mãos dos principais deuses egípcios, como Osíris, Ísis e Ra. Assim, dessa forma. Aqui, meus amigos. Muito bem. Bem interessante, né? Bem legal. Aqui. Ankh em Vênus.
É que nunca vamos decepcionar de Helena Danã. O templo vril em Vênus. História legal, hein, Leite? O templo vril em Vênus. Helena Danã, ela descreve algumas visitas que fez a Vênus. Já falamos sobre Vênus algumas vezes antes, em conexão com a arca venusiana, ao falar sobre os Méton. Embora a superfície de Vênus seja inabitável, é bom observar aqui, os venusianos vivem no interior de Vênus, ou seja, no mundo intraterreno. Belos mundos teriam sido criados abaixo da superfície, completos com céus cheios de sol, de tirar o fôlego. E é interessante isso, meus amigos, porque existem bolsões gigantescos e tem até mesmo sol artificial, que é o caso aqui dos venusianos. O templo vril de Vênus. Vamos dar uma olhadinha nesse templo aqui. Olha só que impressionante. Isso aqui segundo a descrição da própria Helena Danã. Olha só, tem um aqui em forma de abóboda, né, Leite? Importante, aqui tem uma pirâmide, muito bonito mesmo. É algo sensacional. Enquanto caminhava com Gillian, quem é a Gillian? A Gillian esteve aqui em 1957, essa mulher aqui, ó. Essa é a Gillian. Tá aqui, tá? Esses três aqui são extraterrestres de Vênus, tá, meus amigos? Tipo humano. É que, quando eles entram na terceira densidade, eles ficam com os traços mais rústicos. E quando eles entram na quinta densidade, porque eles são seres da quinta densidade, eles ficam com os traços mais refinados, em outras palavras, mais bonitinhos. É como se tivesse feito plástica, né? Tudo melhorado. Essa aqui é a Gillian. A Gillian é a esposa desse aqui, que é o Valiant Thor. E esse aqui é o irmão do Valiant Thor, que é o Dom. E tem uma outra morena, né, que é a Tânia, conhecida como Tânia, que depois casou com Tom Dom. Então eram dois casais. Ok, meus amigos? Vai ver que eles fizeram uma missão na Terra e depois se apaixonaram, né, gente? Pode até ser. É que os dois aqui acabaram casando. Aí hoje eles estão casados, até hoje. Né? E o interessante é que isso aconteceu em 1957, estão todos lindos, maravilhosos, né? Ninguém envelheceu, então a gente precisa dessa tecnologia. Enquanto caminhava com Gillian, a esposa, e Valtor, eles conversavam sobre um determinado edifício, com a Anki em cima, com o símbolo de Anki, a cruz Anki, em cima do templo. Aqui está uma parte da conversa deles. O que é aquele prédio estranho ali? Eu perguntei. Um de nossos templos. Vocês têm religião? A Helena falou. Não acredito, vocês têm religião igual na Terra. Não é possível uma coisa dessa. E ela riu. É claro que não, né? Nada como na Terra. A espiritualidade é para nós uma sintonia com a fonte criadora. Isso que é a verdadeira espiritualidade. Uma sintonia perfeita com a fonte criadora. Nossos templos são geradores de energia. Geradores de energia, o quê? Taquiônica, né, gente? Gerador de energia taquiônica, que tem a sua origem na sexualidade humana. E também escolas de aprendizagem. Tá? Então, os extraterrestres encaram a sexualidade normal, algo necessário, um mecanismo tecnológico, inclusive, para você desenvolver a sua espiritualidade e até mesmo as suas capacidades psíquicas. E é isso que nós vamos demonstrar no nosso workshop, no próximo domingo, como fazer essa conexão, como utilizar a sua habilidade inata. Não é exatamente isso? Eliette quer fazer um complemento? Mas Eliette, só terminar esse tópico aqui, Eliette já faz o complemento. Ela vai comentar. Sim, com algumas construções que vi em forma de pirâmide. E isso despertou ainda mais minha curiosidade sobre a placa naquela cúpula. Este símbolo exige uma antiga cultura na Terra, como o Anki, a chave da vida. Representa o onipotente força vital universal dos deuses. Representa o quê? A força vital universal dos deuses. Olha que interessante. A capacidade de viver milhares de anos. A capacidade de quê? De ter habilidades psíquicas, de se teletransportar. Tudo isso, e até mesmo entrar em contato com o seu registro acástico, que é a coisa mais fácil de todas, através desse mesmo mecanismo. Meus amigos, são infinitas as possibilidades daqueles que conseguem utilizar essa força de forma devida, de forma ordenada e harmônica. E isso vem o quê? Da desprogramação mental, ou seja, a pessoa mudar a mentalidade e encarar isso com outros olhos. Você tem um poder incrível na sua mão que você desperdiçou o tempo todo. Então você emana energia, só que essa energia vai a esmo. É jogada simplesmente ao vento. É como se você pegasse dinheiro e jogado no lixo. A sexualidade sem propósito é exatamente isso. É como se você estivesse pegando uma energia incrível, maravilhosa. É como se você estivesse pegando dinheiro e jogando na lata do lixo. Só que tem um porém. Se fosse jogado para a lata do lixo, estava muito bom. O pior é que os trevosos pegam de você. Eles fazem a colheita. Como ele não está usando, né, gente? Eles pensam assim. Você não está usando para nada, nós vamos pegar para nós. Isso é muito sério, meus amigos. Muito sério mesmo. Então, a Denis estava falando do pessoal de Vênus, né? E o pessoal de Vênus, eles, né, é o meu sonho, né? Eu pretendo seguir adiante com esse projeto de por isso como, né? Os escuros já estão fazendo isso, né? Com essa questão da ideologia, né? Dessas ideologias de gênero que tem por aí, mas nós fazemos da forma correta, né? Ensinar o correto, né? Isso a minha missão é bem isso também. É ensinar o correto, porque o errado está cheio por aí. A forma errada de fazer, todo mundo faz, não precisa nem ensinar, né? A maioria das pessoas são usadas como baterias, né? Para o negativo. Cada pessoa que se relaciona sem amor, né?
a sexualidade do jeito que está banalizado hoje em dia. Responde aqui, gente. O que você chama sem propósito, né? É com você, né? Comigo, Denis, é sobre o que você estava falando. Depois o Denis responde, deixa eu só concluir aqui meu pensamento. Então, a minha missão é essa, é trazer é uma educação, uma reeducação, né? Que a gente vai ter que fazer sobre a questão da sexualidade, né? Ensinar a forma correta de fazer essa captação da energia, né? Da energia criadora, energia taquiônica, e de forma que as pessoas tirem proveito para si e para o planeta, que não seja mais roubada, como o Denis está falando, né? E quando a pessoa não sabe manipular essa energia e a pessoa está toda em desequilíbrio, dentro de um relacionamento ruim, às vezes nem é um relacionamento, é só uma aventura, então a pessoa está servindo de bateria, né, para seres negativos. Eles vêm, né? Quando vem do universo essa energia criadora, eles roubam e levam embora e usam ainda para fazer mal para a própria pessoa que está servindo de bateria ali. Então, eu tenho esse sonho de trazer, né, essas informações, né, continuar passando essas informações conforme a gente vai recebendo, a gente passando, e trazer essa reeducação, né, ensinar a forma correta de trabalhar com a energia sexual, né, que é o brio positivo ou a energia taquiônica. E o Denis estava falando dos venusianos, os pleiadianos também, eles usam para tudo a energia taquiônica, para tudo. Desde alimento, né, que eles fazem um elixir, com que eles se alimentam, eles têm como transformar isso, eles têm dispositivos de armazenamento dessa energia em grande escala, e aí eles produzem alimentos, combustível para naves, e uma infinidade de coisas, para absolutamente tudo, né? E esse é o nosso futuro aqui também. Então, e tem muitas pessoas que às vezes, né, estão acabando de chegar no canal, não tem nem noção do que a gente está falando, que até vi alguns comentários, a pessoa não está entendendo, mas o que tem a ver esse assunto, né? Tem tudo a ver, faz parte da expansão da consciência, inclusive através, como nós já falamos várias vezes aqui, através da união sagrada, é um meio, não é o meio, tá? É um dos meios mais poderosos de acelerar o nosso processo de expansão de consciência, de exercitar a nossa glândula pineal. Cada vez que, né, o casal se une com amor, né, da forma devida, né, e faz essa captação da energia taquiônica, a glândula pineal, ela é acionada, ela é exercitada, né? Lógico que não vai desbloquear a glândula pineal de uma vez e ela vai ficar desbloqueada, não é assim, né? A cada ato é um exercício para a glândula, então ela vai, aos pouquinhos, ela vai se desenvolvendo. Quando chega, ela vai sendo estimulada. Então, é muito importante, tem tudo a ver com a nossa espiritualidade, tudo a ver com o nosso processo de expansão de consciência e tudo a ver com os assuntos que o Denis fala. O que chama-se propósito? Por exemplo, toda vez que você une simplesmente para passar tempo, é sem propósito. Se você une simplesmente para ter prazer unicamente, não que o prazer não faça parte, faz parte, aliás, você tem que ter um alto nível de excitação, quanto mais excitação, melhor, mas se não tem o propósito objetivo, o que é propósito? Objetivo de cocriar alguma coisa, ou de entrar em contato, abrir um portal, ou trazer seres positivos, ou até mesmo criar seres positivos, que a gente vai demonstrar como fazer isso, né, no nosso workshop, então é totalmente sem propósito. É isso que eu estou me referindo, tá ok? Mara Donizete Alves. Gratidão, espero que tenha compreendido, ok? Muito bem. Aqui, quando não se tem parceiro, é simples. Você pode entrar em contato com a natureza. A energia avril, ou energia universal, está em tudo. É claro que a melhor forma dela se manifestar é através da sexualidade, mas você consegue extrair a energia universal tendo contato com a natureza através do aterramento. Só que tem uma coisa, eu vejo que você é uma jovem ainda, né, bonita, bem apessoada. O que você pode fazer? Simplesmente amar o masculino. Se você amar, aprender a respeitar o masculino, admirar o homem por ser homem, simplesmente por ser homem, você já vai atrair a sua alma companheira. Esse é o segredinho mais fácil do mundo, é tira e queda. Experimentem, depois vocês me contam, né, Liette? É só experimentar, é só ter essa visão diferente. Você muda a mentalidade, você muda a sua percepção e as coisas mudam também automaticamente. Amigos, entendam uma coisa, por que a sua realidade é como ela é? Porque você tem um padrão de mentalidade. A partir do momento que você muda o seu padrão de mentalidade, ou seja, a forma que você enxerga as coisas mudam para você. É assim que você atrai coisas positivas. É assim que você muda a realidade. Você muda a realidade mudando a cabeça. Tem pessoas que acham que é com um amuleto mágico, né? Vou usar um amuleto mágico, vou fazer uma prece e a minha vida vai mudar. Não, sua vida vai mudar quando a sua mentalidade mudar. Porque os seus padrões de pensamento é que formam a sua realidade. Quando você encara as coisas de outra forma, você muda automaticamente a sua realidade. E é a realidade das pessoas que estão ao seu redor. Vocês estão entendendo, meus amigos? Produzir energia. Veja só, quando você... veja só, a sua atividade cerebral, ela entra no nível psíquico, ou seja, de ponto zero, através da sexualidade. Então você tem a oportunidade de, o quê? Se comunicar com seres espirituais, se comunicar, de repente, com a sua família galáctica, ter visões do passado, do futuro. O que vocês acham que a Maria Orsic ficava fazendo? Ficava fazendo um showzinho? Filme pornográfico? Você acha que é isso que ela ficava fazendo? Ela ficava comunicando com os seres de Aldebaran, recebendo informações de como construir uma nave espacial. Tudo isso através da sexualidade. O que vocês acham que era o culto telema do Alex Crowley? Só que os escuros utilizavam, né, para construir um império.
E nós que dizemos que somos dispersos, simplesmente negligenciamos esse poder. Isso é uma coisa que alguém tem que fazer, né, Leti? Alguém tem que tomar essa iniciativa, que sejamos nós. Ok, meus amigos? Gratidão. Olá, Roberta Alvarenga, gratidão pelo seu questionamento. Veja, amiga, se a pessoa admira o masculino e gosta do masculino, pelo masculino, com certeza ela não vai ser um incômodo, mesmo que não tenha útero, para ela, pelo contrário, vai ser uma satisfação. Por quê? Porque ela vai ver o parceiro alegre, feliz. E só a alegria e satisfação do parceiro se realiza também. Então é uma questão de ponto de vista. Isso é muito relativo. Como a Aliette havia dito, existem mulheres que têm útero e simplesmente têm aversão pelo marido. Ter aversão pelo marido é uma coisa muito grave. É até melhor separar, né? Porque viver com aversão do companheiro e da companheira é algo muito negativo. Atrai energia negativa. Porque é o seguinte, você não está sendo feliz e nem está deixando o seu parceiro e a sua parceira ser feliz. Ou seja, são dois infelizes. Se você tem aversão pelo seu esposo ou pela sua esposa, é melhor deixar a pessoa livre, para ele ser feliz com outra ou com outro. Seria muito mais positivo. Ou tentar reatar a relação. Que seria o mais recomendável. Tentar admirar o esposo, ter desejo, até admiração, não falo nem desejo, respeito e admiração. Eu não estou nem me referindo a desejo. Pelo menos respeito e admiração, porque se não tiver no mínimo isso, aí fica bastante complicado. Então, ok, Roberto, gratidão pela sua consideração, muito, muito pertinente o seu questionamento. Olá, Yura. Olha só, pela essência, você tem que amar todas as pessoas pela essência. Quando eu falo amar o homem pelo ser homem, é você ter respeito pelo princípio masculino. É isso que eu estou me referindo, Yura. Porque as pessoas perderam respeito, talvez seja o seu caso, mas existe muito isso. Tem pessoas que têm aversão pelo masculino. E tem homens que têm aversão pelo feminino. Acho que o feminino é uma coisa horrível. O próprio princípio feminino, mulher já é sinônimo. Eu vou te falando sincero, tem homem que tem isso na cabeça. Tem homem que pensa assim. Isso é fato. Mulher é sinônimo de interesseira. Porque toda mulher, para ele generalizou, toda mulher é interesseira. Tá entendendo? Tem mulher que também fala, todo homem é traidor. Isso é uma mudança de mentalidade. A gente tem que amar todas as pessoas pela essência, mas aprender a respeitar e admirar o princípio masculino e feminino. Então, se você é mulher, você tem que respeitar e admirar o masculino. E se você é homem, você tem que aprender a respeitar e admirar o feminino. Este que é o ponto. Ok, minha amiga? Gratidão, gratidão. E até quinta-feira na live de perguntas e respostas.